Semana passada eu fiz um vídeo sobre a programação neurolinguística, mostrando aspectos essenciais aí dessa ferramenta maravilhosa criada pelo Bandler e pelo Grinder. E essa semana, algumas dúvidas pairaram no ar. Então, algumas pessoas me perguntaram, até em conversas com colegas, mostrando o que era a programação, me perguntaram no que ela pode ser usada, né, em que aspectos a programação pode nos ajudar. Então, é sobre isso que a gente vai conversar no vídeo de hoje. Então, a programação neurolinguística ela tem alguns pressupostos. E o pressuposto básico para a gente entender o que é a programação, o que é a PNL, é você entender que a sua programação, como o seu cérebro funciona, ele é baseado no que você vê, no que você ouve e no que você experiencia. Tudo isso ele vai imprimir no seu cérebro um mapa da realidade. Então, o que a PNL faz? Ela vai nesse mapa e coloca uma outra versão, a versão que você quer. Então, por exemplo, o que eu falei até no outro vídeo, eu tenho medo de barata, eu tenho medo de matemática. Então, a gente vai, através de ferramentas, a gente vai colocar na sua mente que aquele medo de barata não tem nada a ver com você. Né? Algumas ferramentas, você vai descobrir onde é que vem esse medo e você vai ressignificar. Você vai colocar uma outra identificação ali. Por exemplo, a barata, eu vou te mostrar que a barata é apenas um setinho pequeno. Se você pisar nela, ela vai morrer. Então, esse é o ponto. A PNL ela vai trabalhar lá no seu inconsciente, mudando a sua programação. Aquele exemplo que eu dei, 1 mais 1, dentro de uma programação de computador, vai ter que dar 2. Então, se você colocar um 2 ou 1,5 aqui, 1,5 mais 1 não pode ser 2. Então, o resultado, objetivamente, vai ter que ser diferente. Não tem jeito. Então, é isso que a PNL faz. Ela vai lá atrás, vai ressignificar, vai imprimir um outro mapa, vai tirar aquele mapa complicado que você tinha e vai colocar um mapa do jeito que você quer. Então, isso é o que vai fazer a programação neurolinguística. E uma das ferramentas mais bacanas que eu acho da PNL é a ancoragem. O que é a ancoragem? É uma programação que ela vai te dar força. Ela vai te dar, como é que a gente pode dizer? Coragem para fazer algumas coisas. Vai te dar muito... Aquela força que você não tinha, ela vai te fazer puxar lá de baixo e você vai ter aquela gana de fazer. Então, é muito comum, quando a gente faz a ancoragem em alguma pessoa, essa técnica, a pessoa ela vai crescendo, ela vai estufando o peito, ela vai colocando a cabeça para cima, ela vai realmente te trazendo, vai buscando força onde, por vezes, ela não tinha. Isso aí vai te ajudar, por exemplo, a parar de fumar, vai te ajudar a subir no palco para fazer uma apresentação, a na escola, você ir lá na frente apresentar o seu trabalho, é você defender uma ideia, é você fazer uma pergunta numa sala de aula. Então, a ancoragem, ela trabalha dessa forma e é muito simples, é uma ferramenta até relativamente simples, mas de um poder absoluto, absurdo, né? De forma que se você fizer ancoragem, você, por exemplo, você vai ter que apresentar um trabalho na escola, você sabe, foi o aluno, você sabe que o próximo é você. O que você faz? Você senta e você vai ter aquele seu gesto de ancoragem. E pode ser, por exemplo, eu falo sempre, apertar a orelha, que é um gesto que você pode fazer em qualquer lugar. Você apertou ali a orelha no mesmo ponto, você vai sentir esse ponto, é um gatilho que vai puxar essa força para você. Tá? Pode ser, por exemplo, apertar a mão, apertar aqui, entre a mão, porque é um gesto que você pode, por exemplo, você está numa reunião, você pode colocar as mãos aqui, ó, estou apertando. Você pode ser, por exemplo, apertando um dedo, pode ser qualquer coisa. Quando a gente faz ancoragem a alguém, a gente realmente aperta no braço ou então aperta na perna, né? Que é você está apertando outra pessoa, você está puxando a ancoragem naquela pessoa e não a própria pessoa se ancorando. Então, a gente faz muito isso. Então, é uma ferramenta espetacular e ela é relativamente simples, questão aí de 8 minutos você faz uma ancoragem no padrão. Você pode ancorar com músicas, por exemplo, todo dia de manhã, até falei com meus filhos aqui, a gente acorda com uma playlist ali de músicas. Então, principalmente para quê? Para você já acordar com aquele gás. Até eu vi um vídeo esses dias do cara, eu gosto muito dele, né? O Boris Shark, e ele criticando essas pessoas no escritório, fazendo um gesto ali, tal, uma ancoragem. E aí, isso é absurdo, isso é bobeira, isso não funciona. Tá bom, pode não funcionar para você, mas se você fizer, você entender do que se trata, com certeza vai funcionar, porque é uma ancoragem. Então, assim, a pessoa ali naquele grupo de trabalho, ela fazendo, mesmo ela não entendendo o porquê, o ideal é que ela entenda. Mas depois ela fazendo aquilo com constância, ela vai ver que aquilo ali traz uma energia para ela, uma força. E você tem vários pontos de ancoragem durante o dia, isso é interessante. Quanto mais ancoragem e mais ambiência você tiver positiva, melhor vai ser para a sua vida.
Uma outra ferramenta que eu acho interessantíssima e que a gente tem na PNL é a linha do tempo. O que é a linha do tempo? Eu vou te colocar numa linha do tempo e vou fazer você ir votando até onde aquele padrão que você veio trazer para mim como profissional de PNL, como treinador de PNL, você vai trazer e eu vou te jogando numa linha do tempo. Esse padrão existia há um tempo atrás, existia um tempo atrás, a gente achar o padrão, que aquele padrão que você está evidenciando hoje, onde é que ele foi impresso aí na sua mente. Pode ser uma coisa que não tem nada a ver, isso que é interessante. Até eu fiz essa ferramenta com meu filho e eu achei que ia aparecer eu ou a mãe dele. Não, acabou que apareceu uma coisa dele mesmo. Ele mesmo imprimiu uma visão que ele não gostava. E deu muito resultado, que hoje, até no judô, ele está muito tranquilo, o sensei até elogiou. Então, eu vou te colocando no maneiro tempo e a gente vai trazendo até o ponto de conexão. Então, pode ser aquele ponto de conexão. Quando eu fiz, no primeiro treinamento que eu fiz de PNL, ele me jogou na linha do tempo, eu bati lá quando eu tinha 2 anos. Aquela impressão, que foi uma situação particular que aconteceu, e ali foi impresso esse padrão. E aí você ressignifica. Você entrega o padrão para quem tem que entregar. E é interessante, esse padrão mudou ali. Então aí as coisas começam a acontecer na sua vida de uma forma muito mais harmoniosa, muito mais poderosas para você. As coisas melhoram. Então é isso. Essa linha do tempo ela vai te trazendo até o padrão. Por exemplo, você tem um padrão do medo de você falar em público. A gente joga na ferramenta, você vai jogando, pode ser que isso aí aconteceu com uma professora sua que te chamou a atenção quando você estava lá na frente. Sei lá, você foi lá na frente e você gaguejou. E aí a criançada riu e tal. E aí aquilo ali ficou pensando, pô, toda vez que eu vou falar em público, alguém vai rir de mim. Então, toda vez para você falar em público é um martírio. Você pode até falar em público, mas aquilo ali é penoso para você. Você sente que não é uma coisa agradável. Então, quando você muda a sua programação, você tira aquilo, você vai mostrar que aquilo ali foi uma situação, você ressignifica com a coragem, com a ferramenta, e hoje você vai ver, cara, eu vou falar na frente a primeira vez, você até vai titubear, você vai, caramba, tá, dá para ir. Aí você vai. Numa segunda vez você vai mais tranquilo, porque você está mudando o seu padrão. Numa terceira, quarta vez, você vai falar assim, não, eu vou respirar e vou. Aquilo ali já não vai ser um martírio para você. Matar uma barata já não vai ser difícil para você. Ninguém gosta de barata, você não vai ficar apaixonado pela barata. Mas você vai olhar a barata, vai lá, pegar uma inseticida, pegar um chinelo e matar. E aquilo ali, vida que segue. Não vai ser aquela coisa, caramba, tem que matar barata. E aí para, e aí a barata some. Aí piora a situação. Não, é uma coisa que a gente vai fazer a ferramenta e matar uma barata para você vai ser uma coisa normal. Não vai ser nada como tem que ser, uma coisa normal. Matar uma barata, nada demais. Você vai lá, chinelada e vida que segue. E não vai ser aquele evento, assim. Falar em público, você fazer um vídeo na internet. E isso aconteceu comigo. Às vezes, para fazer um vídeo, o cara me preparava, olhava, tal, um monte de coisa. Não. Hoje em dia, monto aqui meu estúdiozinho e sento aqui. Às vezes, você reinicia 2, 3 vezes, a voz e tal. Mas, normal. Eu estar falando no vídeo hoje, para mim, já é uma coisa normal. Consigo falar sem me estressar. Então, esse é o ponto. Você muda a sua forma que você faz aquela coisa e aquilo ali começa a virar uma coisa normal para você. Não vai ter aquele peso, Isso que a PNL faz. E essa ferramenta, a linha do tempo, ela vai fazer isso. A gente vai voltar até onde aconteceu o problema, vamos modificar, e aí daí para frente a gente faz a ferramenta específica do instituto que eu fiz, que é você vai ver o seu futuro, né? É ponte ao futuro. Ele juntou 4 ferramentas e você vai jogar futuro, você vai se ver grande, você vai se ver poderoso, você vai se ver sem aquele medo. E esse é o grande ponto da PNL. Então, a PNL é espetacular. Uma ferramenta que eu gostei também de fazer, só que é uma ferramenta muito avançada, é essa que eu vou mostrar aqui no meu Instagram, né? Que é a ferramenta para foco. E você vê como a mente consegue, quando você reprograma a mente, e é interessante, quando eu fiz essa ferramenta, eu falo que a minha reprogramação ela foi antes de fazer. Isso acontece também. Só com a explicação e vendo meus colegas ali fazendo a ferramenta, passando na ferramenta, me deu vontade de chorar, as lágrimas correram, conversei com um, conversei com o outro, dando aquela força, mas também a ferramenta foi modificando, que é a ferramenta de foco, ela quer mostrar para onde você quer ir. E que muitas vezes é o que muitas vezes acontece. Eu quero fazer isso, mas no meio do caminho eu faço um monte de coisa. E aí eu perco o foco. E essa ferramenta é justamente foco. Quando você foca, eu tinha que focar no Isaac. Então, foquei no Isaac e a ferramenta passou que não machucou, não fez nada.
apenas o quê? Eu programei o foco. Até eu achei, caramba, eu vou me emocionar quando eu fizer quando eu passar na ferramenta, mas não. Na ferramenta eu estava exatamente como tinha que ser, o foco. Muita gente chegou na metade, deu uma titubeada, mas continuou. Então, essa ferramenta, ela trouxe foco. E essa ferramenta que eu vou mostrar aqui, que ela é muito interessante, é muito bacana assim, de fazer, mas é uma ferramenta extremamente avançada. Esse aqui é o meu Instagram. Deixa eu ver aqui. Vamos passar aqui. É essa ferramenta. Ó. Que aqui é uma esteira de vidro, né? É de Heineken, né? A tela de garrafas Heineken aí, o Instituto trouxe para gente. Isso aqui é o Isaac, foi o nosso treinador. Então, aqui, ó, você vai passando, você foca lá na frente e vai passando. Aqui são cacos de vidro. Que por muitas vezes vai falar assim, vai me machucar, vai fazer isso, fazer aquilo. Não. A ferramenta é justamente foco. Eu tinha que focar onde? No Isaac. E o que está ali no meio do caminho passou. Ficou para trás. E sempre vai ter, aqui no final, sempre vai ter alguém para te ajudar. Que era o... Esqueci o nome dele, me fugiu. Que ele limpava o nosso pé ali, os caquinhos de vidro. E aí você termina aqui a ferramenta. Então é espetacular essa ferramenta. Só que é uma ferramenta bem avançada. E aí você termina aqui a sua passagem na ferramenta. Então é espetacular, é uma ferramenta muito boa que realmente traz foco. Então a PNL é isso, ela tem várias ferramentas que vai te ajudar de várias formas. Como eu falei, é o medo da matemática, é o medo de falar em público, o medo de gravar um vídeo, o medo de falar com uma moça, né, o rapaz aí que é muito tímido, a menina também que é muito tímida ali, aí fica com medo de falar com um garoto, a gente consegue reprogramar. É você entregar os padrões dos seus pais, aquele padrão que não te serve mais, você entregar esses padrões aí com muita gratidão, com muita honra para os seus pais, para você mudar a sua vida. É o padrão de não ganhar dinheiro, é o padrão de ganhar dinheiro e torrar o dinheiro, é o padrão medo de gastar o dinheiro. É interessante, são várias formas aí que a gente pode usar a PNL, e com certeza, se você tem um problema, isso aí, a PNL vai te ajudar e muito a superar esses seus desafios, a mudar o seu mindset, mudar a sua forma de ver e de pensar a sua própria vida, de ter uma vida extraordinária. A PNL é sobre isso. Não é só você ter uma vida boa, é você ter uma vida extraordinária. Tá bom? É isso aí que a gente ia conversar no vídeo de hoje, tá? E aqui embaixo, eu deixo aqui sempre os meus e-books, tá? São 2 e-books, estou terminando o terceiro agora, sobre para você mudar a energia da sua casa. Então, um e-book sobre a casa dos sonhos, para você ter a sua casa harmonizada, a sua casa com paz, com prosperidade, está aqui embaixo, e também uma outra sobre cristais, para você usar os cristais também para potencializar a energia da sua casa, para trazer essa energia desses minerais aí para sua casa, de forma que ela vire realmente um poderoso imã aí de atrair dinheiro, de atrair harmonia, prosperidade, relacionamentos maravilhosos, e é sobre isso que esses 2 e-books falam, tá? São bem em conta justamente para você começar a mudar o seu mindset, mudar a forma que você vê a sua vida, que você vê a sua casa, né? A sua casa vai ser realmente um templo de paz, de harmonia e de relacionamentos maravilhosos. É sobre isso, tá bom? Um grande abraço a todos e lembre-se sempre, hidrate. Grande abraço.